E aí pessoal, aqui vou fazer um vídeo para vocês hoje transplantando essa orquídea para esse vaso de argila. Eu não recomendo fazer isso no verão se você não tem total domínio do que precisa das orquídeas. Nas orquídeas, quando você troca de vaso, que nem essa época aqui que a gente está passando, já é começo de verão assim, porque ela sofre um pouco. Só que vou usar bastante musgo para manter ela úmida. Mas eu preciso muito trocar esse aqui de vaso. Tem um motivo que eu preciso muito trocar agora. E eu recomendo que você troque lá por fim de março. Comece a época de trocar de vaso as orquídeas. Ou quando começar a dar uma resfriada na sua localização aí, na sua cidade. E eu vou mostrar pra vocês como é que troca ela de vaso. A primeira coisa que você tem que fazer é tirar ela do vaso. Veja que ela está muito firme aqui, muito presa. Como essa aqui veio plantada em pedras, no verão ela vai sofrer muito. É um dos motivos que eu vou trocar de vaso. Então você tira uma parte do substrato. Você pode virar o vasinho como aqui tem pedras, né? Para descer essas pedras. Eu já vou até usar essas pedras como dreno depois. Eu vou tirar aqui e já volto para vocês. Com uma mão só é complicado. Se vocês escutarem alguma música, é um vizinho chato que tem aqui do lado, que fica só incomodando. Aqui, eu tirei ela do vaso, eu pensei em usar as pedrinhas como dreno, né, do próprio vaso que ela veio, mas elas são muito bonitas, né, então eu vou usar para outra coisa. Eu vou pegar a brita mesmo para usar como dreno. Você pode colocar mais ou menos isso aqui de brita no fundo do vaso, uns 2 dedos para menos, porque é um vaso de argila, ele já seca muito, então não precisa de muito dreno não, tá? As raízes, tem algumas raízes secas, então você pode tirar, né, e dar uma soltada nas raízes assim, sabe? Elas estão muito atrofiadas por causa do formato do vaso, então você dá uma soltada assim, e eu já volto para vocês mostrando. Se você quiser pode lavar as raízes também, mas principalmente dá uma soltada nelas assim, né? E tira as raízes secas que você encontrar aqui no meio, que nem essas assim, ó. Essas mais velhas assim, secas. Ficou assim, ó, ficou no formato ainda do vaso, mas eu tirei o substrato que tinha aqui no meio. Mas mesmo assim elas já estão mais soltinhas, ó. Tirei algumas raízes secas que tinha aqui, não consigo tirar todas, senão vai danificar as outras raízes boas. Agora você vem para as folhas, dá uma limpada nas folhas com um paninho, alguma coisa, né? E tira essas partes secas assim, onde tinha uma flor aqui. E daí dá para passar pro vaso. Daí eu já volto para vocês. Coloquei uma quantidade de brita no fundo. Agora você acha uma posição em que a traseira, a parte de trás da orquídea, que era a parte mais antiga, fique próxima da beirada. Se precisar, tire mais um pouco das raízes para poder deixá-la mais no nível do vaso. Lembrando que o broto nunca deve ficar, digamos aqui, abaixo do nível do substrato, para que não fique coberto. Então, você tira um pouco das raízes, né? E você coloca uma quantidade já antes, né, de brita para ter uma ideia de como é que vai ficar no vaso. Depois de ter feito isso, acabei tirando mais raízes. Você pode fazer o seguinte: entre a brita e as raízes, coloca um pouco de musgo sphagnum, né? E uma quantidade que dê para fazer a volta assim ao redor das raízes. Lembrando que o vaso não deve ser muito maior que a orquídea, o vaso que ela tava. Só um pouco maior, só não precisa ser gigante. E não sove isso aqui no fundo, deixe solto, tá? Para que não fique muito compactado. Coloquei aqui o musgo sphagnum. Ó, pode ver que ele não tá socado, ele tá bem soltinho. Agora eu vou pegar o substrato, né? E vou arrumar aqui ao redor da orquídea. Ela vai ficar um pouco torta, depois a gente corrige. Coloco o substrato assim. Por que eu coloco o musgo embaixo? Para que as raízes cresçam para baixo, porque você não quer colocar o musgo em cima. Às vezes eu coloco quando está muito quente,
para manter úmido, mas assim, o certo quando você muda de vaso é para colocar o musgo embaixo para que ela cresça com as raízes para dentro do vaso e não fique na superfície ficando solta, que não faz bem para ela. Ela tem que ficar firme, para que se vier um vento, alguma coisa, ela não caia. Por exemplo, aqui eu vou ter que dar um jeito dela ficar firme. Posso colocar alguma marra, alguma coisinha, uma pedra em cima do vaso, tem umas pedras aqui. E é isso. Colocar alguma coisa aqui para ela ficar show de bola. Agora eu vou tirar esse verde aqui em cima. Ó galera, agora ela já tá plantadinha, bonita aqui. O que acontece? Eu coloquei aqui a pedra para fazer um apoio dela, porque para ficar mais pesado o substrato aqui, para pressionar um pouco as raízes aqui para ela não cair para trás. Eu poderia muito bem colocar um graveto aqui para prender, só que o substrato já não tá firme também, porque quando ela enraiza no vaso, ela dá uma apertada nos substratos aqui. E daí você pode colocar uma varetinha para quando ela dá um broto com flor, alguma coisa. Só que agora tá solto, então se eu colocar aqui a vareta nem vai ter onde se apoiar também. Então eu coloco uma pedra, alguma coisa, dá uma apertadinha assim, para que ela não tombe para trás, porque o peso tá aqui. Sobre a rega, eu vou mostrar para vocês aqui agora. Para você regar a sua orquídea, depois que trocou de vaso, para que as raízes novas elas tenham incentivo para crescer, você pode fazer assim, ó. Nada daquele negócio de ficar com sprayzinho e coisa. Pode encharcar mesmo, porque o que incentiva as raízes a crescerem é a água. Porque ela pensa, opa, existe muita água no vaso. Então, no vaso não, é em qualquer ambiente que ela tiver, né? Então eu vou dar um jeito de absorver essa água aí. Então ela vai absorver, ela vai crescer raízes para isso. Então no começo é bom que você regue bastante. Deixe secar bem, regue assim que nem eu fiz agora, deixe secar. E daí quando tiver seco de novo, você rega de novo. Depois de um tempo, quando ela estiver bem enraizada, que ela estiver mais alta o suficiente, daí você pode aumentar o tempo de rega dela. Mas mesmo assim, que você aumente o tempo de rega, recomendo que você faça assim mesmo, ó. Pode encharcar mesmo. Não precisa ter medo, eu faço isso com minhas orquídeas há muitos anos. Eu já tenho orquídeas aqui desde 2015 que eu faço o mesmo jeito, eu trato elas e estão aqui comigo há todo esse tempo. Então se alguém fala que tem que vir com borrifador, você só vai molhar as folhas, superfície do vaso e o meio aqui que está a maior parte das raízes, vão ficar como? Ficar seca lá. Então é isso, obrigado por assistir. Tá, qualquer coisa escreve nos comentários. A respeito da adubação eu vou fazer um vídeo ainda de como adubar as orquídeas. Mas uma dica rápida, se você comprar aqueles adubos em pó, coloque na beirada do vaso para que as raízes cresçam assim. Basicamente isso. Valeu pessoal, até a próxima.